Então, meu povo, acho que podemos iniciar. Vamos fechar os microfones, né? Já são 19 horas e 36 para 37 minutos. Vou quebrar o galho do Marquinhos para ele pegar um pouquinho, né? Beleza, Marco Antônio? Então, Aqui já saiu. não, ele está conosco ainda. Ele fez um tinino para mim ali. Vamos então fazer Aqui nossa oração. Vamos todo mundo aí fechar o microfone. é muito bom. E aí a gente vai colocar as intenções. Hoje a gente tem algumas intenções para colocar aqui. Hoje tem aí o falecimento da Dona Júlia, né, que é conhecida aí do Geraldo, da Rosa Tia Imaculada também. A gente vai rezar também pelo Henrique, a pedido do professor Zé Casa. Ele é o coautor do livro sobre o Dom Valdir Calheiros, que está com problemas cardiológicos e está na UTI. E lá de Caratinga também tem o Rogério Soares, que já tinha dado uma melhorada e, nesse caso, é Covid e voltou para a CTI. Uma mensagem que o Eugênio me passou aqui. E rezemos por todas aquelas outras pessoas que a gente lembra, né? Tá na nossa mente, no nosso coração, e que às vezes a gente não cita, mas são tantas pessoas, e por todas essas pessoas a gente reza, para que se recuperem, para que fiquem bem, e também para o conforto, né? De todas as famílias que perderam alguém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos para mais este encontro. Muita gente ansiosa aí para ouvir o professor José Carlos. Professor, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco. É com o senhor. A hora que precisar do meu Muito apoio, o senhor me obrigado. avisa aí. Muito obrigado. Eu é que agradeço a todos os componentes dessa linda e maravilhosa família, né, pela oportunidade que me concedem de mais uma vez de trazer uma mensagem. E esta mensagem tem, nesta noite, como foco um personagem chamado Carlos de Foucault, ou, lá para os franceses, o Charles de Foucault. E estou trazendo este personagem em busca de uma resposta para a seguinte indagação. Por que é que bispos da Igreja Católica, como Dom Pedro Casaldáliga, que deve ter sido sepultado hoje lá em São Félix do Araguaia, porque que outros bispos, como Dom Helder Câmara, o próprio Dom Valdir Calheiros e outros mais, se reuniram em Roma para assinarem um pacto de pobreza, objetivando mudanças radicais nas posturas daqueles que são convocados para regerem a Igreja Católica. É claro que esses bispos todos e outros mais, e até também figuras femininas, como a gente sempre invoca aqui, a Irmã Dulce dos Pobres, a Teresa de Calcutá, figuras femininas, mas que também foram tocadas pela mesma vocação de pobreza. Então, por que é que esses bispos se reúnem e fazem esse voto de pobreza, que é uma convocação para toda a igreja, né? Não só para eles?
E é lógico que nós já tivemos exemplos assim mais passados, né? Como do próprio Jesus, de São Francisco, São Bento e outros personagens. Porém, o Foucault traz uma nova versão na vivência da pobreza como testemunha de Jesus. E esse personagem, já disse, é um francês, ele nasce em 1800... Ô, Levi, eu acho que pode colocar a planilha, me perdoe. A planilha vai ser colocada? Ok? Uhum. Não apareceu ainda, não. Sim, está chegando. Tá. Então, nós temos aí a estampa clássica que mais permaneceu na história do Carlos de Foucault. Esse personagem nasceu na França, em 1858. Era filho de família nobre. O pai era conde, a mãe uma condessa. Aos 6 anos, ele ficou órfão de pai e de mãe. Levi, acho que pode passar a outra planilha. É o seguinte, o texto. Tá bom. Então, está aí. Ele nasce em família nobre e rica, ficando órfão de pai e mãe aos 6 anos. E ele passou, então, a ser criado por uma irmã e pelo avô. O avô era um militar muito famoso, de muita autoridade e também muito rico. E mal o Foucault entrava na adolescência, esse avô também veio a falecer. E o rapazinho ficou, então, entregue, né, aos caprichos da vida e passou a levar numa juventude perdulária e dissoluta. Ou seja, caiu na gandaia. Aprontou todas. E, aos 18 anos, pelo menos foi realizar alguma coisa mais séria. Ele entrou para a cavalaria da Legião Francesa. Os franceses tinham territórios que eles dominavam no norte da África, principalmente na Argélia e em Marrocos. E o Foucault permanece nesse serviço militar até os 20. Ele resolve ser geógrafo e vai percorrer o litoral e territórios e desertos desses países do norte da África. Foi, inclusive, premiado por uma instituição internacional pelo seu trabalho como cartógrafo. Ele traçou mapas dessas regiões e foi, então, reconhecido e premiado por este trabalho. Ele... Passando esse. O que aconteceu foi que o Charles de Foucault, seja como soldado, seja como cartógrafo, ele teve um longo tempo de convivência com muçulmanos. E nessa convivência, ele pôde detectar que esses muçulmanos, embora muito belicosos, beligerantes, muito violentos em certas situações, mas que eles tinham uma espiritualidade. E, então, o Foucault começa a se questionar e a se perguntar: Deus existe? A partir dessa pergunta, ele se converte e passa a viver em eremitérios trapistas. Esses eremitérios trapistas, ou trapas, são pequenos conventos no deserto. Mas o que caracteriza é que esses trapistas vivem isolados, eles não têm contato, né, com outras pessoas e vivem no isolamento completo.
só de oração e meditação. Em 1900, o Carlos de Foucault decidiu ir para Jerusalém e Nazaré, já tocado por aquela pergunta: Deus existe? E ele vai buscar resposta lá naqueles caminhos pelos quais Jesus passou. Ele se impressiona, sobretudo, com Nazaré e resolve fazer a experiência de viver a vida simples, de pobreza, de abandono em Nazaré. E é naquele momento que surge, então, a primeira ideia da fraternidade dos irmãozinhos e irmãzinhas de Jesus para viverem no meio dos pobres. O interessante é que não houve nenhuma formalidade assim, que o Charles de Foucault sentasse e dissesse: eu vou fundar a fraternidade. Tem aqui um regulamento da fraternidade. Não, não tem nada disso. Ele influencia, ele passa toda a sua mensagem simplesmente pelo modo de viver. E lá, em Nazaré, ele recebe o sacramento da ordem. Aí ele resolve realmente se tornar padre, e o que o motivou a buscar o sacramento da ordem foi a possibilidade de viver diariamente com a Eucaristia em adoração diária, adoração na maior parte das horas do dia. E ele volta da Terra Santa para Marrocos, aquele mesmo país onde ele tinha sido soldado, geógrafo, e resolve viver no deserto com uma tribo de árabes num eremitério muito tosco, tudo muito pobre, tudo muito simples. Fora a oração e a vida pobre no meio dos tuaregues, como se fosse um tuaregue. Aqui é que está a tônica da vida do Foucault. Ele vai viver em locais pobres para ser iguais àqueles pobres. E vou mencionar um exemplo. Eu conheci um irmãozinho da fraternidade de Foucault. O nome dele é Henri. Na época em que eu o conheci, uma bênção que eu tive, ele esteve em minha casa, no ano de 1978. O Henri, um rapaz de 32, 33 anos, era também francês, filho de família rica. Havia uma tia que cuidava dele e que era uma mulher muito rica e que se preocupava e não conseguia entender como é que o Henri saiu da França para andar pelo mundo, pobre, pobre. Ela perguntava a ele, oferecia a ele um casaco, uma roupa, ele não queria nada, não aceitava nada. E quando o Henri esteve em minha casa, ele estava chegando de uma temporada no Paraguai com uma tribo. E ele passou aqueles meses, passou quase um ano, vivendo a vida de um índio, tá? Na pobreza, sobrevivendo dos recursos conseguidos ali. Se tinha que trabalhar, trabalhava. E esses irmãozinhos, a vida deles vai ser toda pautada por isso, por viver igual a todas as pessoas do ambiente e do momento em que eles estejam. Mas o Henri tem uma curiosidade dele. Quando ele passou em minha casa, a pessoa que já o conhecia antes me contou essa história, que ele fez aniversário naquele período em que ele retornava do Paraguai. E os irmãozinhos têm, onde eles
criam a comunidade, ali é lógico que tem um endereço postal. Então, esse endereço foi passado lá para a tia. E a tia passou uma carta para ele, perguntando o que ela podia oferecer a ele de presente no aniversário que estava para chegar. E ele escreveu uma cartinha para ela, agradecendo e dizendo que aceitava, sim, que aceitava de presente um par de cordões para as suas sandálias, sapatos, seu calçado, né, que tinha acabado, estava arrebentado. Né? E conversamos longamente naquela noite, sempre fazendo a oração. Eles gostam muito de fazer essa oração sentados, se possível, no chão, no banquinho, da coisa mais simples. E foi lá no chão, no piso, né, da sala de brinquedos lá dos meus filhos, que eu, o Henri, mais um outro casal, que já era conhecedor da espiritualidade de Foucault. Então, a gente sentou ali, a minha família também, e fizemos ali a oração. E uma oração que é toda, assim, uma contemplação de vida, e o testemunho dele, um testemunho, assim, muito forte. No dia seguinte, o Henri, naquela noite, ele se despediu, né, da minha casa, da minha família, e foi hospedado pelo Dom Valdir. Passou a noite lá na casa do Dom Valdir. Não é no Palácio Dom Valdir, do Palácio Diocesano, que o Dom Valdir não quis nada disso, né? Nós vamos ver na frente, Dom Valdir vivia num bairro simples, numa casa igual à dos demais moradores daquela rua. Então, o Henri dormiu ali. E o Henri tinha que chegar a Juiz de Fora, onde havia uma comunidade de Foucault, e onde ele pretendia, tá, passar um tempo com a comunidade, com os irmãos, os irmãozinhos de Jesus de Juiz de Fora. Tudo bem, o Henri foi embora. Daí uns dias eu recebo um retorno da família que tinha mais contato com ele, de que o Henri saiu do Rio de Janeiro para Juiz de Fora e chegou à noite em Petrópolis. E ele não tinha onde dormir, mas viu ali os moradores de rua se acomodando na praça, e ele também, de um jeito, se acomodou e começou a dormir na praça. Mas, lá pelas tantas, veio a polícia para pegar todos os mendigos, todos aqueles, né, vagabundos que estivessem ali na praça, e foram todos levados para a cadeia. Ele foi tranquilo, não se identificou, não reclamou, dormiu lá do jeito que foi possível, né? E, pela manhã, quando o delegado começou disse que ia ver o caso de cada um deles, tá? Ele se levantou, eu sou o delegado, né? E se apresentou e falou: olha, eu vim agradecer ao senhor a acolhida que o senhor me deu, o pernoite que eu tive, e principalmente o café da manhã. Aí o delegado, estarrecido: mas o que houve? Cadê seu documento? Aí ele entregou o passaporte francês. Tá? Aí foi a vez do delegado pedir desculpas, não entender, e Henri seguiu sua viagem e chegou ao seu destino lá em Juiz de Fora. Então, esse é o estilo Foucault. Eles não fazem sermão, não fazem pregações, tá? E eles apenas vivem com as pessoas, e o único diferencial pode ser na favela, pode ser na tribo indígena, tem um cantinho, pode ser um quartinho, uma sala pequena, onde dia e noite a lâmpada do Santíssimo está acesa. E ali eles passam horas, às vezes noite, fazendo a vigília eucarística. Tá? Então, esse é o estilo de vida e leva os irmãozinhos de Foucault a viverem essa fraternidade. E depois, Foucault resolve fundar realmente uma casa, né, um eremitério lá entre os tuaregues. E ali ele viveu entre os tuaregues. Essa parte já passou. É o seguinte, isso aí, ótimo, obrigado.
ele volta a Marrocos para viver no deserto com os tuaregs, num tosco eremitério. Cria o dicionário e, aos 58 anos, ele é assassinado por muçulmanos que não aceitavam tropas francesas na África. Naquele momento, estava se iniciando a Primeira Grande Guerra Mundial, era 1916, e então os muçulmanos cerravam fileiras para, né, impedir o avanço francês pelos seus desertos. E foi, então, nessa situação que o Foucault acabou ali assassinado. E a espiritualidade do Foucault é que caminhou, sobrevive até hoje. E ele foi, então, beatificado por Bento XVI em novembro de 2005. Então, hoje ele é Beato Charles de Foucault. Seguindo. Ok? Sim, tá bom, obrigado. Ok. Tá? Bem, nós temos aí à nossa frente uma foto do Dom Valdir diante do monumento erguido, né, em homenagem aos operários assassinados na invasão da usina, né, em 89. E essa estampa aí é a capa do livro que já está em ponto de edição. Na verdade, o livro já está editado, eu até já tenho o livro hoje em PDF. E eles estão, a gráfica está aguardando um retorno sobre uma redução do texto de capa e das orelhas do livro, porque a matéria que nós mandamos ficou um pouco extensa. Então, é só esse detalhe, mas o livro está pronto e a gente espera, ao final, né, dessa pandemia, numa situação normal de vida, promover uma solenidade para a apresentação do livro. Não é ideia dos autores comercializar. Eles apenas vão aceitar alguma coisa em troca para aplicar em algum movimento social, em alguma situação que justifique essa doação. Na verdade, ninguém desembolsou aqui no Brasil um centavo para a impressão do livro. O livro foi todo ele custeado pelos padres de França, tá, que estiveram aqui no Brasil. São padres que viveram no Brasil, aqui com o Dom Valdir, inclusive em Volta Redonda, que retornaram à França. E de lá eles continuam sempre em contato com os movimentos sociais do Brasil. Pode passar. O seguinte. Bom, então, essa espiritualidade de Foucault é que fez o diferencial motivador da decisão daquele grupo de mais de 150 bispos brasileiros e latino-americanos que se encontravam em Roma por ocasião do Concílio Vaticano II e onde eles decidem levar uma vida pobre, como os irmãozinhos de Foucault. E o que acontece, então, com eles, cada um deles, com Dom Valdir? Dom Valdir assume o estilo de vida desses irmãozinhos de Jesus. E o pacto das catacumbas, até hoje, é vivido por muitos bispos e padres e leigos, principalmente muitos leigos. E eles levam essa espiritualidade também para as famílias. Pode passar. O Dom Valdir concretiza a espiritualidade
do Foucault de algumas formas concretas. Uma delas foi a organização das comunidades eclesiais de base, onde ele, o bispo, vivia participando dos grupos, das reuniões, e vivia a realidade de todos os segmentos, né, da sua diocese, particularmente de Volta Redonda. Um fato curioso nesse espírito comunitário do Dom Valdir é que, quando ele assume Volta Redonda tinha paróquias em áreas mais nobres, áreas de poder aquisitivo maior, enquanto as outras áreas, as outras igrejinhas ficavam espalhadas, né? E sem uma atenção devida. Então, ele toma uma decisão corajosa. Ele cria em Volta Redonda a paróquia única. Só tem uma paróquia em Volta Redonda. A paróquia de Volta Redonda. Foi a forma que ele encontrou para distribuir atenções, recursos, né? E fazer uma administração igualitária, atingindo principalmente as periferias da cidade. E o que foi feito em Volta Redonda também se realizou em outras cidades grandes da área, né? Então, essa espiritualidade dos Irmãozinhos de Jesus inspira e sustenta o bispo na ação pastoral, engajado em processos de transformação social. O irmãozinho Henri, eu já falei dele, já falei desse caso, né? Mas gostaria de frisar que o Dom Valdir leva a espiritualidade de Foucault também para muitas famílias. E aqui é mais uma foto, repete um pouco aquela anterior, né, diante do monumento, né? Aqui é o Dom Valdir no Fórum de Justiça. Ele fazia questão de estar presente em todos os segmentos, né, da sociedade, da comunidade, e sempre levando com ele as pessoas que estivessem vivendo aquele momento, digamos aí, da justiça. Por quê? São fatos que estavam ocorrendo e que o mobilizam para dar o testemunho dele, da igreja, e convocar a comunidade em favor de algum objetivo bem concreto. Passando. Olha aí, ele está onde? Ministério do Trabalho, um fórum, né, voltado para alguma causa também do trabalho. Olha a simplicidade dele. Não tem roupa de bispo, não tem nada que o identifique como tal. É apenas um cidadão trabalhando por uma causa da cidadania. Pois não, passa o outro. Esta é a última foto do Dom Valdir, e uma das poucas na vida dele em que ele vestiu os trajes episcopais. Neste momento, ele estava completando 90 anos, já estava bastante doente, e vários bispos de várias procedências fizeram uma celebração, uma festa, uma celebração em Volta Redonda. Então, neste dia, ele colocou pela última vez, né, ou pela penúltima, só depois de morto, que ele também foi colocado como sagestes, né? Aqui é Dom Valdir dirigindo-se aos trabalhadores na praça, na porta, na entrada da usina. Em momentos de greve, de dificuldades, ele não se omitia, né? Ele ia e estava junto com as lideranças sindicais, junto com os trabalhadores. Passando. Aqui é uma foto muito antiga, é o Dom Valdir, no momento em que ele chegou à Volta Redonda. Ele estava ainda bastante jovem, né? Mas observe que também não estava com aquelas roupas de bispo, né? Apenas um cidadão. O que me informaram é que aqui, essa foto,
é do dia em que ele esteve, um dos vários, das muitas vezes em que ele esteve no batalhão, né, do Exército para responder a inquérito policial militar. Mais de uma vez, ele se colocou como prisioneiro para salvar a vida de inocentes. Passando. A simplicidade dele. Ele gostava desse chapéu de palha, sobretudo depois de bispo aposentado, emérito, né? Então, as andanças dele pelos bairros, até pelos morros, eram sempre de forma simples, com esse chapéu de palha. Passando. Olha, essa foto aqui é muito importante e há uma coincidência, né? Não sei se é coincidência, são coisas de Deus, né? À direita, nós temos o Dom Valdir. Do lado dele está o Henrique. Este rapaz, né, casado, 56 anos, tem 2 filhas, esposas, são militantes sociais, todos eles, né, de participantes de movimentos sociais, mas o Henrique está com uma isquemia e desde sexta-feira ele está internado. Mas as notícias que eu tenho são, hoje, bastante positivas em termos de recuperação. Mas o Henrique, e do outro lado dele está o Hugo. São os dois autores, na verdade, do livro. Eles é que fizeram essas pesquisas, ambos como alunos de mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando o Henrique e o Hugo chegaram com esse tema, né, um trabalho para demonstrar que o Dom Valdir não era um comunista, era apenas, né, um bispo do Vaticano II, da Irmandade de Foucault, né? Então, aí é que eles começam a fazer esse trabalho, mas o corpo acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse corpo acadêmico torceu o nariz, achou que aquilo é coisa de padre, coisa de igreja, que aquilo não dava em nada, né? E, na realidade, nós temos uma obra assim magistral, né? Eu até fico pensando no trabalho que o Lucas, o evangelista, fez para deixar documentada a vida de Jesus. Há os outros evangelistas também, mas o Lucas foi um leigo que chegou, e não viu, não conviveu com Jesus, e fez um depoimento, né? Fantástico, o Evangelho de Lucas. E esses 2 rapazes, de certa forma, agiram, né, como se fosse o Lucas, registrando para a história a vida, os fatos e os feitos da vida de Dom Valdir. Né? Esses 2 rapazes são casados, são franciscanos. Eles são franciscanos, né, leigos. Agora, preste atenção neste senhor à esquerda. Ele se chama Padre Agostinho Preto. Apareceu mais ou menos na mesma época que Dom Valdir. Padre Agostinho Preto era, na época da ditadura, o orientador nacional da Juventude Operária Católica, JOC. E, só por isso, foi preso, torturado no DOP de São Paulo, espancado, ficou aleijado. Saiu da prisão aleijado. Olha a postura dele, ali a bengalinha, e essa história tem um valor grande porque foi a última vez que esse padre Agostinho Preto esteve em Volta Redonda com o Dom Valdir. É desnecessário frisar que os 2 eram muito amigos. E nesta reunião, neste momento, Dom Valdir depois se dirigiu aos 2 rapazes e falou, né? Aliás, na presença mesmo do padre, falou: Agostinho é um santo. Né? Praticamente antecipou aí o que poderia ser uma canonização do padre Agostinho. Né? Bem, gente, basicamente o que eu tinha a dizer, né, a respeito da espiritualidade do Foucault e de como essa espiritualidade impactou esse grupo de bispos, né? Mas eu queria ainda registrar um pequeno detalhe sobre a vida do Dom Valdir, que ele vai morar num bairro simples,
de trabalhadores. Né? E ele se enturma com os vizinhos. Normalmente, poderia haver, assim, um acanhamento, uma rejeição, uma dificuldade para conviver na rua do bispo, em frente à casa do bispo, lá na casa do bispo. Olha, aquilo virou uma família só. Eles trocavam panelas. O Dom Valdir vivia com uma irmã e uma prima, né? Então, elas que cuidavam da casa, da comida e tudo mais, né? Então, era muito frequente a troca de panelas e tabuleiros entre a casa do Dom Valdir e dos outros moradores de rua. Em certas épocas do ano, Dom Valdir fazia reunião da rua na casa dele, né? E é para lá que o pessoal ia, com panelas e tudo mais, né? E os meninos da rua se acostumaram com a figura do Dom Valdir como se fosse um vô, né? Então, de repente, entrava um garotinho, um moleque, pela casa dentro, correndo, né, para pegar pipa, para ir brincar no quintal, que não brincar, né? E desses garotos, um deles é o Rafael. Rafael hoje é um padre, é um sacerdote, muito jovem, fez curso de comunicação social para cuidar de programação da Rádio Católica de Volta Redonda, a Rádio Sintonia do Vale. Né? E outros mais, esses dois mesmo que eu mostrei aí, o Hugo, que era o segundo aí da foto, lá do Henrique, o Hugo foi criado também ali no bairro, perto do Dom Valdir, e desde cedo, desde adolescentes, esses jovens se envolveram com todo o movimento da igreja. O Henrique terminou o curso na Escola Técnica da CSN e logo depois veio greve. E onde eu encontro o Henrique? Lá no meio, né, dos grevistas, fazendo, né, o movimento do piquete de greve, levando refeições, etc. Então, a presença do Dom Valdir, essa história de se fazer igual ao outro, né, como a Irmandade de Foucault, ele fez muito bem na sua rua, no seu bairro e na sua cidade. Eu agradeço muito a atenção de todos. Caso haja alguma pergunta, algum esclarecimento, eu estou à disposição. Foi uma alegria, mais uma vez, falar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Rapaz, eu não sei se eu falo parabéns ou se falo obrigado. Do Charles da Silva para o Charles de Foucault. Brincadeira, hein? O mais importante é o Foucault. Excelente. É o Foucault. Muito obrigado por parabéns. Mas eu queria chamar a atenção aí o seguinte: nós caratinguenses aí, família que conheceu bem Monsenhor Levi, dá para entender agora por que o Levi era tão simples, né? Ele foi aluno de Dom Valdir. E outra coisa, Zé Carlos, é que na minha época de filosofia lá no Seminário Mariana, tive mais de um colega que saiu do Seminário Mariana indo para São Paulo para trabalhar com os irmãozinhos de Foucault. Beleza. Como padre operário. Mestre, muito bom. Muito, muito, muito bom. Um grande abraço. Obrigado. Então, boa noite a todos. Professor Zé Carlos, parabéns, viu? Obrigado. Que riqueza, que coisa bacana. Eu quero dar os parabéns e quero agradecer. Que aula que nós tivemos aqui. O tio Dilon lembrou muito bem do Monsenhor Levi. O Monsenhor Levi é aquele que mandava costurar a meia, que trocava a golinha da camisa para usar do outro lado, debaixo do braço, rasgava o sovaco assim, ó. O sovaco lá rasgava, aquele ficava fino e ia lá na Darli para fazer remendo. É uma coisa impressionante aquele cara. Ele era professor. O padre já tem o rendimento dele, que hoje tem, né? Antigamente não tinha, não, mas ele já chegou a pegar o salário que eles recebem. Além disso, ele era professor. E ele
mas o dinheiro dele todo era empregado na caridade, para ele não sobrava nada, ele não tirava nada para ele, nada. Para fazer uma viagem, era igual a minha tia Leda. Não sei se a tia Leda está aí hoje. A tia Leda também é aposentada e é professora. Para fazer uma viagem, tem que pelejar lá, pegar R$100 com a mata superiora. Tem que ficar lá. Só vai vir que dia? Tia, vou ver, tem que ver, porque tem que encaixa. O negócio. Então, assim. E o Dom Valdir realmente deixou esse exemplo, né? Eu me lembro também, quando eu escrevi a biografia do Monsenhor Raul, a relação dele com o Dom Valdir também. O Monsenhor Raul também é outro, um nosso santinho aqui de Caratinga. Pessoa muito simples. Então, parabéns. Só isso. O senhor é fera, meu filho. Nosso professor. Obrigado. Obrigado. É a bondade de vocês. Obrigado, né? Parabéns, professor. Foi muito interessante a sua explanação sobre esse francês e também o Dom Valdir. Eu realmente me senti privilegiado porque eu muitas vezes visitava o Dom Valdir. Ele deu muito apoio para a gente no movimento da Juventude Operária Católica, né? Aqui em Volta Redonda tinha a Jaque e a Caio, né? E a Jaque e Juque. Jaque e Juque. E Dom Valdir dava apoio para a gente. O nosso padre assistente era o senhor Barreto e principalmente o padre Natanael, que hoje vive em Belo Horizonte. Né? E realmente foi uma época muito difícil, né? Porque naquela época que Volta Redonda ela é a área de segurança nacional e muitas vezes tem que reunir escondido depois da missa, né? Porque tinha gente que andava perseguindo, principalmente o padre Natanael, o padre Arnaldão, né? E também os padres franceses que trabalhou também na TSE. E Dom Valdir sempre deu apoio para a gente. Aquela época que prenderam os jovens, inclusive o meu irmão, o Liberato, que hoje está em Vitória, e a minha irmã, que era catequista, que era Maria Ruth. E eles foram torturados lá no quartel de Barra Mansa. Fazia o quê? Apenas rezava, porque naquela época nem de greve a gente participava, naquela época. Até 71. E então o Dom Valdir toda a vida deu apoio. Né? Nunca abandonou as pessoas mais pobres. Teve eu não sei se você lembra, eles derrubaram um barraco de posse lá de Jardim Amália 2, aí chamaram o Dom Valdir, foi na frente do trator. E aí o tratorista não teve coragem de passar por cima dele e teve que deixar o casalzinho morando lá. Não sei se é história. E também, na época, ele foi no quartel de Barra Mansa para se apresentar e queria ficar preso no lugar dos jovens, porque os jovens não tinham tipo de nada, né? Aí, na época, eles falaram para o meu irmão lá no quartel, a gente prendeu o jovem porque vocês são um peixe pequeno. Aí o Dom Valdir, peixe grande, não dá para prender ele. Né? E, então, essa história do Dom Valdir, realmente, para mim, tanto é um profeta. E, mais uma vez, parabéns da sua brilhante explanação. E boa noite. Muito obrigado, Jeremias, pela participação. Muito obrigado. Eluze. Deixa eu só adiantar uma coisa aqui, antecipar aqui, Eluze. Na nossa família, nós tivemos pelo menos 2 pessoas aqui em Volta Redonda muito ligadas ao Dom Valdir, muito ligadas, lideranças grandes. Péricles Acácio Muniz, filho do tio Péricles, antigo tio Péricles, lá do Capitio. Muito amigo do Zé Carlos, por sinal. E outra, o Péricles já faleceu. E outra liderança até hoje, muito forte aqui, principalmente no magistério, Maria das Dores Mota, mais conhecida como Dodora. Zé Carlos sabe bem quem são.
Ok. Pois não. Olha só, você alegra o nosso coração com tanta coisa boa, tanta sabedoria. Eu só queria falar um pouquinho dessa opção, né? Pelo empobrecido, porque lá no professor a gente coloca que não existe pobre, são empobrecidos por essa sociedade, são os empobrecidos pelo sistema de morte. Nós vivemos um sistema que não privilegia a vida, né? Então, o Provisol também nasceu sob a proteção das mãos do Dom Valdir, porque o primeiro lugarzinho que foi oferecido foi na comunidade de Santo Antônio, um espaço para começar a funcionar. Depois, com o apoio do padre Norman, né, e doações, e foram comprados maquinários para a gente reproduzir todo o material que é usado até hoje. Então, eu queria dar esse depoimento também. O Provisol também tem a mão, né, do poder, da graça, da beleza do Dom Valdir. Nós não conseguimos alcançar, a opção é pelos empobrecidos, mas a gente é difícil alcançar, chegar até eles. Ainda não conseguimos, tá? E outra coisa, Zé Carlos, aquele monumento que está o Dom Valdir, a gente lembrar que ele foi explodido depois e ele está lá com as cicatrizes dessa explosão. Tá? Parabéns, Zé Carlos. Muito obrigado. Ok, Lúcio, muito obrigado. Alguém mais gostaria de falar? Coralina? Helder, só dar os parabéns aí para o professor Zé Carlos. Foi muito bom, fala assim, muito tranquilo, a gente ouve assim, com tanta tranquilidade, com tanta paz, né? Então, meus parabéns, professor. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Professor, o senhor me colocou aqui assim, tão emocionada, mas tão admirada, com essa facilidade tão grande de colocar esses processos de transformação social do Dom Valdir, né, comparando com Carlos Foucault. Eu fiquei assim, gente, que capacidade que o senhor teve de descrever tão bem, né, a vida de Carlos de Foucault, depois bem com Dom Valdir, né, comungando as mesmas ideias, mas foi uma coisa assim, muito interessante, muito bonita. Eu estou aqui emocionada com essa fala do senhor. Gostei demais mesmo. E serve de exemplo para nós, né, gente, de ver pessoas como estes, a gente focando, né, nas ideias dessas pessoas, a gente imitar, né, ter coragem de falar, a gente sair dessa mesmice da vida da gente e gritar por tanta coisa que está acontecendo, né? Tanto problema nessa vida, e nós aqui, às vezes, né, muitas pessoas acomodadas, e tendo pessoas como o professor, que analisa tão bem essas situações, né, coloca tão bem para a gente. Foi muito bom, viu, professor? Estou muito, muito satisfeita mesmo de ouvir essa palestra do senhor. Parabéns. Foi ótimo. Enriqueceu muito os programas. Muito obrigado, Coralina. Faço minhas suas palavras, viu? Mais alguém gostaria de falar? Não estou vendo nenhum dedinho levantar, então vamos abrir os microfones. Alguma consideração? Aqui não, professor? Helder. Sim. Antes dos microfones, eu gostaria, se me permitirem, né,
Eu ia deixando de lado aqui, por esquecimento, um outro trabalho do Dom Valdir e desses rapazes, mas com a fala da Eluse eu me lembrei, que é o pré-vestibular gratuito, que foi instalado lá no mesmo local onde começou o Provisol, na Igreja de Santo Antônio, com todo o apoio do Dom Valdir e também desses moços, que são professores e outros. Então, esse vestibular acolhe catador de rua, desempregado, quem pode, quem não pode pagar, entendeu? Morador de rua. E esse trabalho já fez com que pessoas tivessem uma ascensão social e saíssem dali aprovados no vestibular e, sabe Deus como, fizeram faculdade e tem advogado e tem economista e outras coisas assim, né? Outras carreiras de pessoas que passaram por esse pré-vestibular gratuito. Mas os professores são voluntários. Ninguém, né, recebe dinheiro nenhum de quem quer que seja. Né? São pessoas de trabalho voluntário. Né? Então, apenas registrar mais um fruto, né, dessa mentalidade, dessa mística, né, do Dom Valdir. Eu agradeço muito a intervenção do Odilon, sobretudo complementando com essas duas pessoas que têm raízes também aí na família, o Péricles e a Dodora. O professor Eugênio, como sempre, né? Gentil, e também passando a experiência aí de pessoas que, de alguma forma, tiveram contato com o Dom Valdir, esse Monsenhor Levi e outro mais que ele citou. Né? Jeremias, seu depoimento é sempre muito tocante. Né? E tudo que você falou aí foi uma complementação também à minha proposta. A Eluse, né, com o Provisol. Eluse, quando eu preparava essa apresentação, eu me lembrei do Provisol, mas eu não tinha conhecimento ainda da passagem, da presença do Dom Valdir, né, na instalação do Provisol. Tá? E também a Elizabeth sempre me comove também com a sua participação, a dona Coralina, né? Eu me tornei, assim, entusiasta dos depoimentos, das narrativas da dona Coralina, né? Fico até desejando que ela faça outra viagem para Barra de São Francisco para contar as aventuras de novo. Né? Então, eu agradeço a cada um de vocês que me honrou com a atenção, com essa participação, e desejo a todos aí uma boa noite, né? Muito boa noite, e eu que fico muito gratificado pelo carinho de vocês. Boa noite. Muito obrigado, professor. Vamos abrir os microfones. Depois eu quero deixar um recado. Um aplauso para o professor, que brilhantemente nos deixou um ótimo recado. Muito obrigado. Obrigado. Então, pessoal, veja bem.